você que acompanha aqui o programa Alô Cidade na TVI, na sua canal a cabo, número 3, nas nossas redes sociais, no nosso site oficial e também no nosso aplicativo. Você pode baixar o TVI Play e acompanhar aqui a nossa programação ao vivo e o horário que você quiser. Recebendo aqui hoje no programa, nós temos Edmar Margoto Júnior, ele que é advogado, é presidente, aliás, coordenador de núcleo do Partido Novo aqui na cidade. Olá, Edmar, bom dia. Muito bom dia. Edmar, trouxe você aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a questão do Partido Novo, certo? Não só a nível nacional, como a projeção dele aqui em Itabuna, e também para a gente abordar algumas questões da política nacional. Nós tivemos essa semana a aprovação na Comissão Especial da Reforma da Previdência, e eu queria que você desse um parecer seu sobre a reforma, você como empresário, você como dirigente também partidário, como uma pessoa politizada, como é que você avalia a questão da reforma e os impactos que ela pode vir a trazer para a gente? Muito bom dia ao telespectador do programa Alô Cidade. É um prazer, uma honra estar aqui para bater um papo com você, Ellen. Bom, o Partido Novo atingiu no final do mês de junho 45 mil filiados no Brasil, em todo o Brasil. Na Bahia são 1.500 a 1.600 filiados ativos, né? São filiados que pagam. O Partido Novo ele tem por premissa não receber dinheiro público do fundo partidário e do fundo eleitoral. Hoje o Brasil tem em torno de 35 partidos políticos e somente um deles não recebe dinheiro público, que é o Partido Novo. É um princípio, é um valor do partido que todo o seu custeio seja financiado com doações, com contribuições mensais dos seus filiados. Em razão disso, o partido precisa ter um crescimento orgânico, um partido gradual, organizado. Ele não pode se instalar, né, de forma desordenada no Brasil inteiro e não ter perna, braço, né, e dinheiro suficiente para manter todas essas unidades. Então foi estabelecido que a cidade que atingisse 150 filiados ativos, ou seja, pagantes, cumpriria um primeiro requisito para ter um diretório municipal. Itabuna atingiu, né, esse número de filiados ativos e recebeu inclusive um encontro estadual recente, há 15 dias, com a presença do João Amoedo aqui na nossa cidade. A partir daí, só para você ter ideia, na Bahia 10 cidades atingiram essa meta. A expectativa nossa é que nos próximos dias ou semanas seja baixado um edital de processo seletivo, que essa é uma segunda premissa, um segundo princípio do Partido Novo. Os seus candidatos, eles não são selecionados porque eles são bons de urna, são bons de voto. Não. A gente tem uma cidade como Itabuna que tem, 5 mil servidores e empregados públicos. Tem um orçamento anual desse ano de 2019 previsto de 600 milhões de reais. Então tem que ter uma pessoa com capacidade de gestão, com experiência administrativa, seja gestão pública, seja gestão privada. Então, só para se ter ideia, o Novo quer pré-candidatos, né, que se submetam a esse processo seletivo, que tenham no mínimo 8 anos de gestão prévia, seja no setor público, seja no setor privado, que seja ficha limpa, é um requisito mínimo para se filiar. Certo. Não é nem para ser candidato, né? E sim para se filiar. E que tenha uma reputação ilibada, porque não adianta o sujeito ser bom de urna, ter carisma, conseguir ganhar a eleição e depois não ter capacidade administrativa. Então tem que aliar esses dois requisitos. Então, a partir desse momento em que houver o processo seletivo e essa pessoa for selecionada, por isso que se pergunta, quem vai ser o candidato do Novo? Nós não sabemos ainda. Existem pessoas filiadas que têm a intenção de se submeter ao processo seletivo. Né? Mas, né, existe um passo para isso. A gente vai saber quem será esse candidato do Novo, provavelmente no final do mês de outubro. Agora, porque aí sim, selecionou a pessoa que tem a capacidade ética e técnica, e aí vai se começar a massificar o nome dessa pessoa, trabalhar o nome dela, para que ela venha a ganhar a mídia, a cair na boca do povo, enfim, participar de debates, mostrar o conteúdo que essa pessoa tem.
Antes de eu entrar, né, mais profundo nessa questão da reforma da Previdência, que tinha sido o ponto inicial, e falando sobre esses princípios do Novo, você falou sobre o Novo não aceitar o fundo partidário, certo? Você não acha que, de certa forma, isso limita o grupo que pode ter essa oportunidade de participar de um processo seletivo, de vir realmente a ganhar, porque uma pessoa, então, que não tem recurso financeiro para sustentar a própria campanha, automaticamente já não tem mais, não está no mesmo nível de competitividade com candidatos que possuem o recurso financeiro. Como é que você avalia a questão da representatividade nisso? Ellen, você acha que é justo a gente pegar 10, 100, 200, 500 milhões de reais por ano e destinar para um partido político de imposto? Não, mas é dinheiro nosso, sim, do contribuinte. Tudo que você compra, desde a pessoa que é assalariada, que ganha salário mínimo, até o grande rico, a pessoa que, né, é abastada, muito rica, todo mundo paga imposto em maior ou menor escala, e temos impostos que incidem sobre bens de consumo. Todo mundo vai fazer a feira no fim do mês no supermercado, e ali tem embutido imposto. Eu não acho justo que o dinheiro do meu imposto, em vez de ser empregado em segurança, a gente está vivendo um problema grave, né, nesse momento aqui na nossa região, sim, saúde e educação, os três, né, básicos, claro, a gente esteja financiando campanhas de partidos políticos. Então, assim, é necessário que haja uma ruptura, uma mudança de paradigma para que as pessoas que queiram fazer política se financiem. Eu entendo a sua preocupação. O Novo, ele agrega não apenas pessoas que fazem essa contribuição módica mensal de R$ 29,00 por mês, é menos de R$1 por dia, mas ele também traz pessoas para um movimento chamado Desperta Já, que não precisa pagar absolutamente nada, são pessoas que querem se mobilizar. Eu acho que a gente tem que repensar a forma de fazer campanha política. A campanha do Jair Bolsonaro foi um claro exemplo de que se pode fazer muito com pouco dinheiro. E hoje, uma campanha que é baseada em redes sociais, ela pode ser feita sem esse volume absurdo, extraordinário de recursos que a gente vê nas campanhas tradicionais. Eu vou fazer um intervalo comercial, Edmar, nós voltamos já aqui com a Velocidade. Voltamos aqui com a Velocidade, com a Edmar Margoto Júnior hoje. E agora, Edmar, vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, que passou essa semana, foi aprovada o texto base dele na comissão especial e agora vai começar os trâmites na Câmara e no Senado. Qual a sua posição sobre a reforma? Ellen, eu entendo que o Congresso Nacional, né, e os brasileiros de um modo geral precisam fazer um grande pacto pelo país. Hoje, de 100% do recurso público que a União Federal arrecada, da soma de todos os tributos, de todos os impostos, de toda a sua arrecadação, 52% é usado para financiar a Previdência. Seja ela o regime geral de Previdência do INSS, sim, sejam os regimes especiais enfim, né, dos servidores públicos municipais, das suas carreiras de procuradores, enfim, do judiciário. Então é um volume extraordinário de dinheiro e em detrimento de tantas outras, né, rubricas, de tantas outras necessidades que o Estado tem. Só para se ter ideia, enquanto se gasta 52% hoje do orçamento com Previdência, se gasta 6, 7, 8, 9, 10% com saúde, educação. Com segurança é 0,9 ou 0,8% desse orçamento da União Federal para a segurança pública, né? Da parcela de segurança que compete à União. E esse número 52 ele vai crescer, né? Quando o ministro Paulo Guedes fala de um cenário apocalíptico, é porque é verdade. A gente precisa sim da aprovação dessa reforma. Existem pontos polêmicos que demandam discussão. Eu acho que foi um retrocesso o relator retirar os estados e os municípios da reforma. Eu sei que essa inclusão ou não vai ser um destaque a ser votado provavelmente no plenário agora.
E existem algumas alternativas a isso. Porque não adianta aprovar a reforma capenga, né? Nem precisa, precisa de discussão, mas eu entendo que é premente a necessidade dos estados e municípios entrarem na reforma, porque é um momento político de discussão, está nesse fervor dessa discussão, e o estado e o município que não conseguir passar a sua reforma depois vai ficar realmente com um desarranjo fiscal muito grande e vai trazer consequências para a população, né? Inclusive, o Estado vai ficar muito apertado, ele cada vez mais vai precisar fazer um esforço imenso para pagar a sua previdência. Inclusive o próprio Jair Bolsonaro, ele afirma que os estados que não participarem, que quando vier depois não venha me pedir dinheiro da União, né? Então, assim, tem uma técnica que pode vir a ser usada, inclusive no projeto que o Temer tinha mandado para o Congresso na sua gestão, era de que se em 180 dias as assembleias legislativas dos estados não regulamentassem as suas reformas, que automaticamente aplicaria a reforma da Previdência da União, o modelo da União. É uma forma de se fazer, uma técnica de se fazer. Eu não sei, confesso a você que eu não sei em que ponto está. Eu sei que sim, que a inclusão dos estados e municípios vai ser votado no plenário em forma de destaque. E a expectativa nossa é que os estados e municípios sejam sim incluídos. A gente tem que vislumbrar um país com capacidade de investimento, tanto em infraestrutura quanto em serviços de atenção básica, que é saúde, educação, a segurança. E cada vez mais que esse 52% for crescendo e atingindo 70%, 80%, os outros serviços vão ficar cada vez mais achatados. Então esse contingenciamento que aconteceu, super polêmico, né? Se foi corte, se foi contingenciamento, é um prenúncio, né? É um prenúncio que o cobertor é de fato curto, né? O cobertor é curto, você puxa para um lado e descobre lá, e o recurso público é finito. Então eu vejo com bons olhos esse caminhar. Está sendo até era esperado que fosse tumultuado, está sendo. Eu entendo as discussões ideológicas, mas eu acredito que é necessário que se faça um grande pacto pelo Brasil. É comprovado com números que a reforma é inevitável e a previdência atual é insustentável. Nossa população está envelhecendo de forma galopante e cada vez mais se aposentou mais cedo e agora está se estendendo isso aí. E essa questão da separação da reforma da Previdência de militares, etc., essas categorias, como é que você avalia isso? Eu entendo, Ellen, que o sacrifício tem que vir de todos os setores. Sim. De todos os lados. Eu acho que toda a parcela da sociedade tem que dar a sua contribuição, né? Eu não entendo como um Brasil pode ser justo e digno se a gente tiver uma classe, digamos assim, aristocrática, que ela está imexível lá, intocável. Não, eu acho que todas as categorias têm que participar. E a reforma, né, na forma como proposta inicialmente pelo governo, ela é interessante porque ela vai fazer com que o rico perca muito mais. Eu não entendo como é justo um deputado e um senador que trabalhou por 8 ou 16 anos no Congresso, se aposentar com um salário integral de 30, 35 mil reais, e o trabalhador que a vida inteira contribuiu o teto se aposentar com, no máximo, 5.800 reais. Por que essa diferença? Não seria, então, o caso, Admar, de se fazer essa reforma de cima para baixo, antes de você mexer em fatores que são, como a questão do BPC, que o texto da reforma indica que, ao invés de receber integralmente a partir de 65 anos, isso vai para 70 anos. Não seria mais interessante, primeiro, se fazer uma reforma de cima para baixo, visando justamente essa classe política, os militares, ver a questão dos maiores devedores da Previdência, para se avaliar a partir daí como é que as contas públicas vão responder a essa mudança, para depois querer mexer nessa parte? Ellen, esse 1 trilhão que o governo federal quer economizar em 10 anos, né? É uma projeção que se faz de economia de 1 trilhão de reais em 10 anos, ele é fruto de todos esses, né? De todos esses itens. Eu entendo que
se for setorizar a reforma da Previdência, vai se demandar muito mais esforço do que você fazer num bloco único de uma vez só. Eu entendo a sua preocupação, eu concordo com o seu argumento, porém, a partir do momento em que se aprova um item, né? Veja, quando a gente está no Congresso Nacional de 512 deputados, a gente tem ali representações de todos os setores da economia, de todos os estados, enfim, são representantes do povo de todas as categorias. E ali é um grande consenso, né, para se aprovar um projeto dessa natureza, uma PEC dessa natureza, é um grande consenso de todos os setores sociais e econômicos. Então não adianta fazer de um setor hoje e aí amanhã aquela categoria que é contra aquele microsetor específico não aceitar. Então só passa dessa maneira, num bloco único, com concessões mútuas. Por isso que eu entendo que deve ser feito tudo de uma vez. Faz um intervalo comercial e nós voltamos já aqui com a Velocidade. Voltamos aqui com a Velocidade. E puxando um pouco sobre a questão da reforma da Previdência, deixa eu falar aqui uma frase que o Paulo Guedes falou essa semana que eu achei bem interessante, queria que você opinasse, por favor, Edmar. Ele falou sobre a questão, as consequências de abuso do poder do PT. Se falta segurança pública, se faltam hospitais, se falta saneamento, esse recurso tem que descer. Não podia estar lá em cima. Nós somos 200 milhões de trouxas explorados por 2 empreiteiras, 4 bancos, 6 distribuidoras de gás e uma produtora de petróleo. Olha só, Ellen, a gente teve, né, 12, 13, 14 anos de governo do PT. Um governo que inicialmente surfou a onda da estabilidade da nossa moeda. Sim. E fez programas sociais que o Brasil precisa e precisava no momento, mais ainda, né? Tirou muita gente da linha da pobreza e da miséria. Eu acho que o programa habitacional que o PT fez, o Minha Casa Minha Vida, foi importantíssimo, trouxe dignidade a muita gente. Mas eu acho que agora o Brasil precisa de um pouco mais de liberalismo econômico, né? A gente tem que manter programas de assistência social, mas a gente precisa dar condições de infraestrutura. Quando o Paulo Guedes fala isso, a gente vivenciou no Brasil, nos últimos 5, 10 anos, essa operação Lava Jato, que foi realmente um divisor de águas. A gente não tinha observado no nosso país ainda pessoas de colarinho branco atrás das grades. Sim. E aí entra a figura tão polêmica do Sérgio Moro, que está super discutida e debatida nesse momento no cenário nacional. Eu acho que o país cresceu muito com essa operação, né? A gente teve um recado do basta a impunidade, do não à impunidade. A gente viu um banco público, que é o BNDES, ao invés de fomentar pequenas operações, que é o que gira o micro, o pequeno empreendedor, é o que gira realmente a nossa economia, ficou deixado de lado e fomentou grandes corporações, né? Ou às vezes até financiou obras faraônicas no exterior. Sim. E esse desmonte, esse desmantelamento de organização criminosa foi algo interessante de se assistir. Qualquer contrato público da Petrobras, né? E alguns da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, né? E das empreiteiras de um modo geral, né? A gente, a Odebrecht, OAS e tantas outras aí, eles tinham embutido um percentual que era propina desviado para os partidos políticos para financiar a campanha. Sim. Então, mais uma vez, a gente faz um ciclo e retorna ao início da nossa entrevista. Esse modelo serve? O financiamento público da campanha é a solução para a corrupção generalizada dos contratos públicos? Ou seja, o partido político que está no poder
que tem o mando e a condução de licitações públicas de obras de grande porte, foi tolhido, cortado, porque ele recebia dinheiro de propina de caixa 2, 3, 4. Eu acho que é o momento da gente evoluir para o terceiro passo. Todo partido político é uma agremiação de pessoas civis. E essas pessoas, se concordarem com os ideais daquele partido, é que tem que contribuir. É uma associação. Partido político não é público, é privado, né? Se a pessoa acredita naquele ideal, ele vai dar a contribuição, pequena, média ou grande, de acordo com a sua capacidade. E quanto maior volume de pessoas aquele ideal conseguir agregar, menor a contribuição individual que cada pessoa precisa fazer para custear aquela estrutura do partido. Então é por isso que eu volto a bater na tecla de que não concordo com financiamento público de campanha. Eu entendo que fundo partidário, fundo eleitoral é dinheiro de imposto que tem que ser aplicado, sim, como disse Paulo Guedes, na segurança, na educação e na saúde. São os 3 pilares de assistência que o Estado tem, é dever do Estado e é direito de todos nós. Ok. Edmar, você é advogado, certo? Sim. E eu queria que a gente fizesse uma abordagemzinha rápida sobre a sua opinião sobre esses possíveis vazamentos entre o Sérgio Moro e o Deltan. Como é que você avalia isso? Olha só, Ellen, eu entendo que essa postura do Sérgio Moro, dessa proximidade com o Ministério Público, não é salutar, não é uma postura republicana. Eu acho que ele errou, né? Eu só, das mensagens que li, não consegui enxergar, na minha opinião técnica, não sou criminalista, né? Sou civilista, eu milito na área civil, né? De processo civil, direito civil, mas a gente acaba se envolvendo às vezes com o direito penal, em estudos, e eu entendo que essas mensagens não teriam potencial, na minha opinião, para ensejar a nulidade das condenações da Lava Jato em geral, inclusive da condenação do ex-presidente Lula. Eu acho que o juiz tem que ter uma postura imparcial. Ali existe uma operação de grande porte que estava sendo realizada e que necessita de equidistância do juiz, do acusador, do Ministério Público e do advogado de defesa. Não vejo com bons olhos essa proximidade de Moro com o Deltan Dallagnol. Agora, por outro lado, também não vejo com bons olhos essa interceptação de mensagens, né? Claro. Isso é uma quebra, uma violação à privacidade, e vamos aguardar cenas do próximo capítulo. O Supremo Tribunal Federal, a qualquer momento, vai julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos autos do processo que condenou o presidente Lula. Eu acho que nesse ponto eu meio que concordo com você. Eu acho que são 3 errados nessa história. Então, primeiro é o Lula, que continua sendo culpado. Isso, ele não deixou, Não deixa de ser ele não é culpado. inocente por conta disso, né? Errou o Sérgio Moro porque, de certa forma, ele acabou ferindo o Código do Processo Penal. E errou também os hackers que hackearam, porque também é um crime. Então... Mas veja, Ellen, eu acho assim que, apesar de moralmente reprovável essa postura do Moro, de alguma proximidade, ali eu não enxerguei elementos que pudessem ensejar a nulidade, né, da condenação de Lula, na minha opinião, né? Respeitando quem pense de forma diferente. Ok, eu quero agradecer, Edmar, a sua participação, muito obrigada mesmo. O espaço está aqui aberto sempre quando tiver alguma coisa do partido para estar falando. O espaço é seu. A todos vocês de casa, muito obrigada e até o próximo Alô Cidade. Obrigado.